Uma coisa que o governo americano lá lhe fez na época foi o tal do quantitative easing, né? O que era esse programa? O que que né? Porque sempre que a gente coloca lá, acho que crise de 2008, uma das coisas que A aparece primeira é, coisa que vem é Fed e o QE, né? Que é o quantitative easing. O que é esse programa? O que que o Fed fez? E que... Quando você tem a crise bancária, você gera um problema de racionamento de crédito. O nome teórico vai ser racionamento de crédito. Os bancos perdem a capacidade de delimitar quem que é bom e quem é ruim no sistema de crédito. Então eles param de dar crédito entre si. Né? Quem financia banco normalmente é banco. Você tem um giro de grana muito grande no sistema interbancário e ele alimenta as operações do banco. Né? Então, um banco que está com excesso de caixa porque não achou dinheiro para dar, dá para outro banco no CDI, por exemplo. Isso para de acontecer durante a crise. Empossamento de liquidez. Empossamento de liquidez. A grana não vai. Você pega a grana, o cara você bota no Banco Central, Dá no ovo. a CDI, a Selic acabou. Então, e os bancos param de dar crédito para a sociedade. Também. Então, a liquidez fica empossada. O que o Banco Central fez? Enfiou dinheiro de todos os lados da economia americana, jogando a taxa de juros lá para baixo. Você tem um problema sério quando você tem a administração da política monetária, porque você consegue empurrar a economia para baixo quando você sobe a taxa de juros. Você controla a inflação. Quando a economia está deslizando para baixo, derrubar a taxa de juros não resolve. Em hipótese alguma resolve. Então, o Banco Central pode reduzir a taxa de juros para zero, que isso não aumenta a oferta de crédito no sistema. Então, ele tem que afogar os bancos, literalmente, em muito dinheiro. É um custo ridiculamente baixo. E é isso que o quantitative easing faz. Ele tenta compensar a falta de resultados que a política de reduzir juros produz. Né? Então, tem pouco resultado. Vai lá e enfia dinheiro nos bancos. Então, para liquidar com o empossamento de liquidez e para obrigar o banco a emprestar dinheiro... Ele deixa o banco com mais dinheiro ainda. Deixa o banco com muito dinheiro. Mas ele bota dinheiro daqueles que não têm. Esse que é o coisa. Ele emite O dinheiro. empossamento é isso. Você está aqui, está no Bradesco e tal, Imagina Brasil, Bradesco, que está o Banco do Brasil, e os outros 400 bancos sem grana. E esses caras são importantes para eles terem uma capilaridade para fazer a economia rodar mais rápido. Então você tira esse dinheiro daqui, você injeta aqui. É uma reinjeção de grana, é um ajuste de liquidez. No Brasil o problema é até mais fácil de ser resolvido, porque 5 bancos têm 90% de tudo. 90% dos ativos, 90% dos depósitos, eles são os 5 bancos maiores. Você lembra que em 2020 chegou uma hora que esses caras tiveram que ir para dar liquidez no sistema, porque o sistema, aí é um outro lado, que essa concentração do sistema financeiro, ela gera, a gente tem hoje um outro fenômeno, que são as gestoras de investimento, cacete, que passaram a ter importância grande, tanto na absorção do crédito, você tirar os fundos hoje, esse crescimento de emissão primária de crédito corporativo e financeiro. CRA, CRI, LCA, LCI, mesmo as CDB, debêntures. Sabe, esse sistema é muito importante para a coisa. O que aconteceu em 2020? Quando tem a primeira crise, aí março, abril, você tinha um problema secundário, que eram os fundos D0, D1, com grandes volumes de crédito, 90%. Então os caras começam a ter saque, normal, né? O cara fica tendo saque, aí de repente não tem liquidez, né? O caixa dele zerou muito rápido. E aí o cara vai para o mercado. E não tinha comprador, simplesmente não tinha comprador. Você teve bancão que saiu de 120 para 200, 300 no CDI. E só não foi a 400, porque a uma certa altura, um banco central, essas grandes tesourarias dos bancos começaram a comprar eles mesmos o cruzado. Então a gente teve um QI aqui, que permitiu que o próprio Banco Central fizesse o redesconto de liquidez com esses títulos, que é uma forma justamente, você tem que injetar grana. Senão o mercado ele vai hipertrofiando a crise. Porque a crise é de liquidez. Esse é uma coisa que eu sempre uso esse exemplo que eu aprendi com um banqueiro logo no começo da minha carreira.
falava assim, quais são as coisas mais importantes para um banco? Eu falava liquidez, liquidez, liquidez. Acabou. Sem liquidez você quebra. Você pode que aquela história, você morre de sede na beira do mar. Na beira do lago, que a água salgada não é boa. Tá? Então, esse é o problema. Você vendo a falta da liquidez, ela tem efeitos colaterais totalmente descontroláveis. Banco quebra por liquidez, não é por pica. Preju, o banco consegue retomar. Agora, a liquidez não. E se você tiver um evento, né, de fuga de capital rápido, foi aquele banco do Silicon Valley, foi isso. O cara quebrou por liquidez, ele não chegou a realizar os prejuízos dele. Só aquele negócio, o banco, mas também o cara só financiava empresa de tech. O cara falou, tem problema, tech, sacou tudo. O cara que em 2 dias virou pó. Né? Então, esse problema da liquidez é importante nessa hora, o empossamento de liquidez, quando a gente fala, porque é vital você ter a economia funcionando, com a liquidez chegando aonde tem, e principalmente, você não gerando um medo, né, do sistema. É fundamental isso que ele falou, porque corrida bancária e a corrida contra bancos é um veneno, né? A pior recessão que tem é uma recessão que comece no sistema bancário, que é difícil de conter, é muito difícil de conter. O sistema bancário brasileiro tem essa concentração. O positivo da concentração é isso. Como você tem 5 que são os maiores, você segurando esses 5, você segura 95% do sistema. O resto, a gente dá um jeito. Nos Estados Unidos não é assim, é muito pulverizado. Então, sobra banco. Esse exemplo do Silicon Valley é o exemplo clássico. Corrida bancária. Né? E você não tem como garantir que não vai ter uma corrida bancária. Né? Por isso você tem os depósitos compulsórios do Banco Central para garantir que o banco tenha liquidez. Agora... Mas a diferença hoje é que a corrida é virtual. Então, eu me lembro isso de eventos, quando dava a corrida bancária, ninguém se pegando de porrada na porta do banco. Né? Não, fila na porta do banco, que era o único jeito. Como é que você saca dinheiro? Você tinha um jeito, era depositar num outro banco, você tinha ali botar o teu chequinho e esperar que ele não quebrasse até amanhã, ou então, mas a maior parte ia lá, me dá o meu. E toda vez que foi embora, no dia seguinte, né, quando foi o Unibanco auxiliar, no dia seguinte, Cominde, os caras se pegam, Unibanco não, Cominde, auxiliar, aqueles todos que sofreram aquelas quebras, Nacional, no dia seguinte, fila na porta, quebrando um vidro e tal. Foi e tem a ver com o medo. Me contaram uma história do Moreira Salles, ainda era Casa Moreira Salles, o banco, em Poços de Caldas. E ele era muito amigo de uma senhora que tinha um hotel. E o hotel dela era aqueles hotéis de Poços de Caldas, assim, na época, isso na década de 40, se eu não me engano, ou 50. E um dia saiu um boato de que a Casa Moreira Salles ia quebrar. As pessoas se juntaram na frente do banco para sacar dinheiro. E o banco ia quebrar. Que literalmente era dinheiro físico na época. Né? E quem salvou a Casa Moreira Salles foi a dona do hotel. Ela falou, não, peraí que eu já vou aí. Moreira Salles falou, pô, se tem uma coisa para depositar aqui, eu vou quebrar. Ela falou, não, peraí. Aí ela foi com uma mala de dinheiro, entrou na agência, etc. e tal. Aí o pessoal da agência falou, ela está fazendo um depósito aqui de tanto, não sei o quê. Acabou a corrida bancária. A corrida bancária, ela é um medo. Um medo da gente perder os depósitos que tem junto ao banco. O que o Fed faz, o que os bancos centrais têm feito após o 11 de setembro é exatamente isso. Avisa o mercado que não vai faltar dinheiro para ninguém. Ninguém precisa sair correndo depositar. Ele dá um aviso para a sociedade. A primeira vez que ele fez isso, que a gente se espantou, foi justamente no dia do ataque. Depois do ataque, o Fed soltou uma nota avisando, foi nota pública, avisando para a sociedade inteira. Não precisam correr contra os bancos, porque a gente vai dar dinheiro para todo mundo. Os bancos estão operando. E aí, a partir daí, não teve corrida bancária. Acontece que de vez em quando tem, né? E o quantitative easing serve, inclusive, também para isso. Para deixar o sistema financeiro com uma cara boa. Legal.